A paz, igreja. Que bom estar mais um domingo aqui com vocês, adorando ao nosso Deus, louvando ao nosso Senhor. Como é bom. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos, bendizemos o seu nome. Queremos tudo que vamos falar, cantar, Senhor, seja para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, prepara os nossos corações nesse domingo. Prepara, Senhor, a nossa visão, o nosso ouvido, para que possamos ouvir a sua palavra, para que possamos receber de ti, Senhor, e ser edificados, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que te amamos, que te adoramos e que tudo é para a tua honra e para a tua glória. Senhor, nesse dia, recebe o louvor que sai dos nossos lábios, a nossa adoração, que possa chegar, Senhor, como um perfume suave, Deus, no seu trono, Senhor. Oh, Pai amado, Pai bendito, nós te adoramos. E nesse momento, como igreja, como corpo de Cristo, nós queremos entoar cânticos, louvores. O Senhor, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão e a nossa oração. Amém. Aleluias, vamos adorar ao Senhor. Minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei, em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és santo, Senhor, aleluias. Tu és a minha porção, a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei, em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Declare que não há outro como o Senhor.
Nós te adoramos, Deus. Te adoramos, Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluias.
Queremos ser como criança e te adorar, Deus, pelo que tu és, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Que possamos ser como criança, Deus. Aleluia. Quero ser como criança e te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança e te amar pelo que és. Tu és santo, Deus. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me
o Senhor teu Deus te dá. Primeiro mandamento da Bíblia, com promessa. Como que é ter um pai? Ter um pai é saber que você tem um particular, um herói particular, para todos os momentos que você precisar. Ter um pai é saber que quando você precisar, ele vai estar lá para te ajudar. Nossa, ter um pai é saber que ele vai te acompanhar em todos os jogos de futebol, vai ver, vai torcer por você, vai gritar. Ai, como é incrível! Ter um pai é saber que você está seguro. É você não se preocupar, porque ele está cuidando de você. Nossa, ter um pai! Ai, ter um pai é saber que um dia você vai se casar. E ele estará lá. E ele vai entrar com você e vai te levar ao altar. Nossa, como é incrível ter um pai. Você se sentir seguro, protegido. Saber que ele te ama de um jeito que só ele sabe expressar. Como é bom ter o abraço de um pai. Ter um pai é uma dádiva de Deus. Mas, infelizmente, pelas estatísticas, 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Segundo os dados do Conselho Nacional da Justiça. E segundo o IBGE, 11,6 milhões de famílias são uniparentais. Famílias nas quais não tem um referencial de pai. Famílias que são criadas apenas por mães solteiras. Pela estatística, muitas pessoas não sabem o que é você pegar e dizer: pai, pai, eu consegui, deu certo, pai. Muitas pessoas não sabem o que é você chegar e dizer: pai, eu tirei um 10. Ou então simples: ô pai, cadê você? Ou então simples: oi, pai. Talvez você esteja nessa estatística. Talvez você não sabe o que é ter um pai. Você não sabe o que é ter um abraço de um pai. Você não sabe o que é ser amado por um pai. Talvez você tenha se revoltado porque o seu pai ainda te abandonou quando você ainda era um bebê. Um bebê tão dependente. E ele saiu. Sabe, talvez você esteja nessa estatística. Talvez você não conhece, não sabe quem é aquele que você poderia chamar de pai. Talvez você tenha que lidar com a dor de um luto, com a dor de você querer chamar pelo seu pai, com a dor de você querer gritar pai, e ele não estar aqui para te ouvir. Talvez você tenha que lidar com essa dor horrível, e você não consegue enxergar Deus como um pai. Você não consegue. Você se sente frágil, sozinho e abandonado. Talvez você tenha raiva, mágoa, e você não sabe o que é você ter um pai, algo tão precioso. Mas existe um pai. Hey.
Eis-me aqui, eu sou aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento. Os meus anos escrevestes todos e me demonstraste o teu amor. Nuvens cinzas se fecharam sobre mim, mas olhar pro céu do alto eu ouvi: és meu filho amado, em quem acho meu prazer. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. Existe um Pai que está pronto para te chamar de filho amado. Existe um Pai que está pronto para te assumir, para te amar, para te ajudar em cada planejamento, em cada sonho da sua vida. Existe um Pai que sempre esteve presente em todos os seus jogos de futebol. Existe um Pai que estará presente com você o dia que você for entrar na igreja, se casar, ou então já esteve. Ele sempre esteve presente na sua vida. Um Pai que cumpre a sua promessa quando diz que de maneira alguma te deixará e nunca jamais te abandonará. Um Pai que deseja nos amar, nos cuidar. Um Pai zeloso. Um Pai que diz que ainda que o meu pai e que minha mãe se esqueça de mim, Ele jamais se esquecerá de mim. Um Pai que sempre vai prover, que você não precisa se preocupar, porque Ele vai cuidar de tudo. Em Romanos 8:32 diz que Ele não poupou o próprio Filho, mas antes o entregou por mim e por você. Como também não nos dará todas as coisas? Ele é o nosso Pai. Ele é o seu Pai. Sabe? Ele é aquele Pai presente. É aquele Pai que acompanhou todos os seus passos e até hoje. É aquele Pai perfeito e santo. Talvez você tenha se revoltado e você não consegue enxergar Deus como um pai por algumas circunstâncias que você pode ter tido como seu pai natural. Mas saiba que Deus sempre foi o seu pai. Saiba também que nada é em vão. O Senhor te escolheu para nascer na família que você nasceu. Nada é por acaso. Se você tem um pai hoje, em vida, ame, abrace, honre, valorize enquanto a vida. Não espere o tempo passar para depois você perceber que você não valorizou aquilo que não dá mais. Se é de perdão que você precisa, peça ajuda de Deus. Peça ajuda dele para que Ele te ajude a perdoar, libere perdão. Mas não desperdice os seus dias não usufruindo da presença daquele que Deus colocou na sua vida. Sabe, talvez você, assim como eu, hoje tem que lidar com a dor de um luto. Hoje o seu pai não está mais aqui. E nesse Dia dos Pais, talvez você se sinta sozinho. Mas saiba que você não está sozinho. Nós temos um Pai zeloso. Um Pai que está conosco. E Ele sempre esteve, Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou. E Ele é um Pai perfeito, que está pronto para te amar. Você não está sozinho. Sabe, talvez você não consiga enxergar Deus como um pai. Entenda que Ele é o melhor pai que você poderia ter. Sabe, se hoje você tem que lidar com a dor de não ter o seu pai e sentir uma saudade imensa, uma dor imensa, saiba que Deus nunca deixou de ser o seu pai.
E reconheça que se o seu pai, natural, com falhas, assim como eu e você, foi o melhor pai que você poderia ter, imagine como não é incrível ser filho do Deus Pai, Santo, poderoso, o Deus de amor, o Deus de paz. É a melhor escolha que você pode fazer na sua vida, é depender dEle. E é incrível ser filho dEle. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu reconheces cada movimento. Minhas dores tu conheces todas e em ti espero redenção. Veio o dia mau e a ti eu recorri, mas ao olhar pro céu do alto eu ouvi: és meu filho amado, em quem acho meu prazer. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Ele te chama hoje. Ele te chama hoje para ser filho. Ele te chama hoje para que você volte à dependência. Volta à dependência do seu pai. Você tem um pai que cuida de você. Volte à essência. Saia do controle da sua vida e entrega ele para o seu pai. Para o seu pai santo. Sabe, ele te chama hoje. Não perca os dias da sua vida sem saber como é pertencer a ele. Ele te chama hoje para que você tenha, sabe, a identidade de filho. Ele não te chama para ser uma pessoa distante. Ele te chama para cuidar de você. Ele te chama para te amar. Ele te chama para ser o seu pai. Reconheça a paternidade dele sobre a sua vida. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por ser o meu pai. Um feliz Dia dos Pais para todos os pais, mas principalmente para o Deus Pai. Amém, igreja. Como é bom estarmos aqui nessa noite falando sobre o Dia dos Pais. Junto com esta igreja amada, nós queremos saudar em nome da IBAV todos os pais da igreja. Amém? E eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, Lucas, capítulo 15, do 11 ao 32, que vai falar da palavra do filho pródigo. Amém? Vamos ler juntos. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante de lá.
e dispôs todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e a este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfobras dos porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu servo, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque aquele teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar. Abaixa teus olhos, abaixa tua cabeça, fecha teus olhos aí, aonde você se encontra, meu amado, e vamos orar. Pai amado, nós estamos aqui diante da tua palavra. Senhor, hoje é um dia tão especial. Hoje é um dia, Senhor, em que o mundo, ó Pai, faz menção, o mundo se volta para a pessoa de um pai. E nessa noite, Pai, nós queremos ouvir e aprender com o modelo em que Jesus ensinou as multidões que andavam com ele sobre a pessoa de um pai. Espírito Santo de Deus, nós queremos clamar por cada pai e pedir que o Senhor coloque, Senhor Jesus, nas casas e nos lares, ó Pai, referenciais verdadeiros. E Deus amado, se essas casas perderam os referenciais verdadeiros, que o Senhor, Pai, seja o referencial, como Jesus ensinou aquele dia através de uma parábola. Fala conosco, Espírito Santo, esta é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Sabe, meu amado, Jesus, quando ele falava através de parábolas, ele queria contar uma história do que era, na verdade, o desejo do Pai Celestial para nós. E ele ilustra aqui, ele conta uma história. E nessa história, ele conta sobre o relacionamento de um pai cuidando de filhos adultos. De filhos que cresceram. De filhos que nasceram na sua casa, no seu lar. Foram amados, como a Giovana falou. Foram guardados, foram protegidos. Foram cobertos pela pessoa e pelo carinho de um pai. Mas nós notamos aqui que este pai que cuidou tão bem dos seus filhos,
ele reconheceu a independência deles quando se tornaram adultos. Mesmo não concordando quando o filho mais novo chegou, eu queria que você se atentasse para o versículo 12. Quando a Bíblia diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me da parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. O pai amava muito seus filhos. Mas um deles cresceu e se achou, como no louvor nós aprendemos, se achou independente. Achou que tudo aquilo que ele tinha ali na sua casa não era o suficiente. E achou que ele poderia encontrar uma vida melhor, talvez longe do pai. Ele começou a sonhar e idealizar com uma vida melhor. Ele trabalhava lá no campo com o pai, ele estava sempre perto do pai, nada lhe faltava. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que não era certo que o filho mais novo pudesse pedir para o seu pai o direito da sua herança antes de seu pai falecer. Mas mesmo assim ele foi ao pai e pediu o direito da sua herança. E a Bíblia diz que o pai o reconheceu já como um filho independente. Eu creio que o pai sabia que o filho ia passar por grandes bocados lá fora. Mas a Bíblia diz que ele repartiu. Aquilo que era de direito do filho, ele deu. E a Bíblia diz que este filho, passado uns dias, ele juntou tudo que tinha. Talvez eu creio que até que ele vendeu parte dos bens para poder pegar tudo em dinheiro e saiu para uma terra distante, para longe do pai. Muitas vezes nós também somos assim, não é? Até com os nossos pais terrenos. Nos achamos independentes, crescemos, somos adultos, autossuficientes. E reivindicamos isso do pai. E Jesus disse que esse pai deu direito para o filho. Pode ir, filho. A segunda coisa que nós notamos neste pai que Jesus conta nesta parábola é que quando o seu filho mais velho, lá no versículo 31 e 32 diz assim: então lhe respondeu o pai, a resposta que ele deu para o filho, porque o filho ficou muito bravo. O filho questionou o pai como ele estava cuidando do filho mais novo. E a Bíblia diz assim: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Querido, quando este filho mais velho foi inquirir do pai, brigar com o pai, intervir com o pai a respeito de como o pai tinha tratado o filho mais novo, com paciência, com amor, com abraço, alguém que tinha não reconhecido o amor paterno do pai, em vez deste pai obrigar o filho mais velho a aceitar como uma criança e entrar na festa, ele simplesmente conversou com o filho como alguém adulto. Filho, tudo que eu tenho é teu. Filho, ele abriu o coração de um pai para o filho. Como um pai adulto trata um filho adulto. Era necessário que eu me alegrasse, filho. Era necessário que eu fizesse uma festa. Porque esse teu irmão, para mim, já estava como morto, como perdido. E ele voltou. E eu precisava festejar. Ele conversou de homem para homem, de adulto para adulto, fazendo com que o filho procurasse entender o coração de um pai. Sabe a terceira coisa que nós podemos notar na palavra, nessa parábola? É que o pai deixou que os seus filhos tomassem as suas próprias decisões e colhessem as consequências. Quando nós tratamos com adultos, nós não podemos prender um adulto no quarto ou deixar ele de castigo. Mas quando os nossos filhos crescem, nós temos que deixá-los tomar as suas próprias decisões, mesmo sabendo que eles vão sofrer duras consequências. E nós vemos na palavra de Deus, no versículo 17, que o mais novo caiu em si.
quando ele já tinha perdido tudo, ele caiu em si. E ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Quando nós tomamos uma iniciativa contra o nosso pai, quer seja ele terreno ou quer seja ele espiritual, nós sofremos as consequências deste ato. O mais velho, mesmo tendo tudo, ele não usufruiu. Diz isso lá no versículo 29. Diz assim a Bíblia. Então, ele respondeu, o seu pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. O pai deixou esse filho, tomar a decisão. Qual decisão? De ter tudo e não usufruir de nada. Ele deixou. Quantos filhos têm tantas coisas perto do seu pai e não sabem usufruir do que tem? Não sabem aproveitar dos momentos bons que tem com o pai, da comida gostosa da casa, da companhia do pai, do abraço do pai, do carinho do pai. Este filho tinha tudo dentro da casa, ele não tinha saído, não tinha transgredido nenhuma ordem do seu pai, mas ao mesmo tempo ele não tinha usado e aprendido a usar tudo aquilo que ele tinha, que o pai tinha dado a ele. Ele reivindicou um cabrito, quando ele tinha tudo, quando ele podia matar qualquer animal e fazer festa para qualquer amigo que o pai iria deixar, porque tudo que ele tinha que o pai tinha era dele também. Sabe, esses dois filhos, que essa parábola que Jesus conta, eles receberam do pai o mesmo amor incondicional e pronto a perdoar. Os dois. E nós podemos notar isso lá no versículo 20, não é? Quando o filho vem vindo longe lá e levantando-se foi para o seu pai. E quando ele vinha ainda longe, ele estava longe do pai. Com certeza esse pai estava sempre à sua espera, sabendo que um dia ele voltaria. E quando o seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai, quando viu esse filho ao longe, ele não questionou se esse filho estava voltando com dinheiro ou sem dinheiro, se ele estava voltando descalço, vestido. Mas ele estava com os braços abertos, ele estava com o coração aberto. Estava com um beijo que era para saudar o seu filho, da maneira como ele chegaria. Ele mostrou amor incondicional. Ele mostrou carinho e um amor pleno pelo seu filho. E este mesmo amor ele mostrou para aquele que estava com ele todos os dias. O amor de Deus, tanto para aquele que vai como para aquele que fica, é incondicional. Ele disse ali no versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo e tudo que eu tenho é teu. Tudo que é meu é teu. Esse amor é incondicional. Ele mostrou para o filho: filho, por que você está tão bravo? Por que você está tão furioso com o seu irmão? Da maneira como eu recebi, porque tudo que é meu é teu. Eu te amo da mesma maneira. Sabe, essa ligação afetuosa entre pai e filho, que Jesus ilustra aqui nessa parábola, ela serve para nós também como pais terrenos, porque você que é pai, sabe, esse amor incondicional que você tem pelo seu filho, ele começa desde o dia em que seu filho nasce até o dia da morte. É um laço afetivo.
Mesmo que o seu filho deixe a sua casa para se casar e formar uma nova família, sempre este elo de compromisso vai existir entre pai e filho, para todos os momentos de necessidade. É isso que Jesus está ensinando para a família terrena. Quando Jesus veio à terra, ele fez um retrato de um relacionamento de família, de um relacionamento de pai e de filho. E este retrato, ele tem que ser colocado nas nossas mentes e colocado no nosso lar hoje, nessa noite, daqui para frente. Saiba, nós temos que entender que talvez a gente se ache um filho adulto. Talvez você se ache um filho adulto. Um filho que ama a Deus, mas que você já nasceu de novo. Você já aprendeu a palavra de Deus. Você já sabe versículos de cor o suficiente. Já sabe aconselhar pessoas. Você cresceu. É adulto, é maduro. E muitas vezes você se acha autossuficiente. E muitas vezes, não é? Você acha que pode fazer tudo sozinho. E por ser adulto também acha que sabe o que quer e sabe que é o dono da razão. E pede para o pai as coisas na hora que você quer. E acha que ele tem que te dar. E muitas vezes ele pode até te dar, como este pai fez com o seu filho. Mas se não for a hora certa, você pode desperdiçar. E pode ser que você já fez isso. Pediu algo para Deus e insistiu e Ele te deu. Porque você já se achava maduro o suficiente para isso. E Ele te entregou. Te entregou bens. Te entregou herança que Ele te deu, que é a salvação. Que são os dons espirituais. Entregou tudo para você e você não tem usado da maneira como é correta. E hoje se sente precisando voltar para os braços do Pai. Ou talvez você pode ser aquele filho, sabe, que nunca saiu da presença do Pai. Nunca saiu. Mas também nunca usufruiu. Nunca usufruiu um dom do Espírito. Nunca fez nada na casa do Pai. Sendo que tudo que Ele tem é teu. Todos os dons espirituais são teus, te pertencem por herança. Ele te dá quando você pede para usar na casa. Tudo é direito teu. E você está, talvez hoje aí no seu quarto, na sua sala. Agora que nós estamos vivendo um momento de pandemia, você pode estar falando assim, mas eu não fiz nada ainda. Tudo é teu. Tudo que o Pai tem é teu. Desde o menor dom, que é o dom de língua. De expulsar demônios, de curar enfermos, de profetizar, de servir. Quantos dons há? Que lista enorme existe. Todos esses dons são teus e está para você usar a hora que você quiser, porque tudo que Deus tem é teu. Hoje é dia de nós fazermos aliança com Deus. Quando aquele filho mais novo voltou, o pai deu para ele 3 presentes que ele havia perdido. Mas esses 3 presentes também não é só para aquele que saiu. É para aquele que estava o tempo todo com o pai também. Ele deu para o filho mais novo, pediu para que seus servos trouxessem para ele a melhor roupa. E roupa, naquela época, uma roupa nova, a melhor roupa era questão de posição social. Ele não queria que o filho dele andasse como qualquer um, como mendigo. Então pediu que colocasse nele a melhor roupa. Nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus e nos tornamos filhos de Deus, Ele deu para nós a melhor roupa. Vestes brancas, impecáveis, que mostram para nós a posição de filho, a posição de santo, de separado do mundo, filho especial do Pai, marcado, roupas, vestes novas. Nós ganhamos isso do Pai.
Outra coisa que ele deu para o filho mais novo, quando ele voltou, ele deu um anel. Ele deu um anel que mostrava uma posição de autoridade. Aquele filho ganhou autoridade de novo, porque ele tinha perdido. Lá fora ele começou a comer as coisas que os porcos comiam. Coisa que naquela época os judeus condenavam. Era a pior pessoa. Mas ele colocou de novo um anel no dedo. E esse anel significa uma aliança, um compromisso, autoridade. Autoridade. Quando nós nos casamos, nós ganhamos um anel no dedo que é de autoridade. Que eu sou do meu marido e ele é meu. Ele colocou um anel no dedo daquele rapaz, como símbolo de autoridade. Este filho é meu, eu sou dele. Ele tem direito a tudo que é meu. E tem autoridade para usar as coisas que eu lhe dei. E ele também mandou que trouxessem os seus servos para o seu filho sandálias para colocar nos pés. Porque naquele tempo, os escravos andavam descalços. Somente os livres poderiam usar sapatos. Isso aponta para nós que nós temos liberdade em Cristo. O Senhor nos fez livres. O seu filho, quando estava lá fora, que tinha ido embora, ele estava descalço. Estava escravo do mundo. Se tornou escravo do dinheiro, porque achou que o dinheiro poderia fazer muitas coisas. Depois que ele gastou todo o dinheiro, ele ficou escravo das pessoas. Escravo de meretrizes, de mulheres do mundo, porque ele caiu na farra lá fora. Ele se tornou escravo de Satanás. Mas assim que ele voltou, o seu pai imediatamente mandou que colocassem sandálias nos seus pés, porque agora ele era livre de novo. Que nessa noite nós possamos aprender, não é, como pais naturais e pais espirituais, porque muitas vezes você não é um pai natural, mas você é um pai espiritual. E você tem cuidado de filhos que Deus te deu. Que você possa cuidar dos seus filhos, mas cuidar como pessoas adultas. Pessoas que têm direito a fazer escolhas. Sabe, Jesus, quando contou essa parábola, ele quis dizer que nós temos direito a escolhas. Por mais que o Pai nos ame, Ele sabe que nós somos adultos, porque nós somos a imagem e semelhança dEle. E Ele permite que a gente, às vezes, tome decisões erradas, como aquele filho tomou. Mas o amor dEle sempre é incondicional. Ele sabe que nós precisamos dEle, mas Ele deixa que a gente vá. Que nessa noite, cada um de nós possa fazer as pazes com o nosso Pai espiritual. E se você tem usufruído, às vezes você tem tudo na tua casa, na casa celestial, todos os dons do Pai é teu, e você não tem usufruído, comece a usufruir. Comece a usar tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra, que é teu. Nós temos uma herança no céu, mas nós temos uma herança aqui na terra também. E nós temos o direito de gastá-la. É direito nosso. Querido, aprenda a gastar a tua herança. Aprenda a gastar o teu dom. Aprenda a usufruir. Chame os amigos. Chame os irmãos em Cristo. Se reúnam nas células essa semana. Sabe? E não precisa matar um cabrito, não. Vocês têm muito mais do que isso. Tem dons espirituais preciosos, que tudo que Deus deu é para nós, igreja. Nós somos igreja do Senhor. Somos o povo dEle. E nós precisamos sempre estar com as nossas vestes em ordem. Que você possa passar essa semana sondando
Como está o teu coração diante do Pai? Quem é você? Que tipo de filho é você? Você se parece com o mais novo, que quer ser independente? Ou se você se parece com o mais novo, que é totalmente dependente do Pai, mas não usa nada que o Pai te deu? Quem você é em Cristo? Sabe, o Pai está de braços abertos querendo você. E como é que anda as tuas vestes? Todo pai, ele gosta de proteger o filho e de suprir tudo que o filho precisa. Por isso que Deus nos deu vestes novas, porque Ele sabia que nós precisaríamos dela. Vestes brancas. Cuide bem das suas vestes. O filho mais jovem desperdiçou as vestes, sujou as vestes. Como é que está o anel no dedo? A autoridade de filho que você tem. Aprenda a usar essa autoridade. E como é que está a questão dos seus sapatos? Será que você tem sido escravizado pelo mundo? Pelos vícios? Pelas paixões deste mundo? Hoje é tempo de você colocar novos calçados. Hoje é um dia muito especial, porque fala de uma paternidade eterna. É como a Gigi falou aqui no teatro para nós. A Gigi perdeu o pai dela. Hoje, para ela fazer esse teatro, ela orou bastante também. Mas este pai deixou para ela um grande presente, deixou o amor do Pai eterno. E ela tem esse amor do Pai eterno. Eu não sei se você já perdeu o seu pai. Se você tem o teu pai, aproveite o tempo que você tem teu pai. Mas se você não tem pai, a figura de um pai é tão importante para o ser humano, que Jesus vem ensinar através dessa parábola que nós temos um pai celestial. E esse ninguém pode roubar de nós. Nem o mundo, nem a morte, nada pode nos separar deste Pai eterno. E eu queria orar, para nós encerrarmos este culto. Eu queria que você fechasse os teus olhos e nós vamos orar pelos pais da igreja, orar por você, orar por mim. Amém. Oh Deus amado, nós te adoramos, Senhor, porque um dia o Senhor sabia o quão é importante o mundo ter um pai, e nós andávamos desgarrados, longe do Senhor, perdidos, e o Senhor nos enviou o teu único Filho, Jesus Cristo, para vir à terra, para nos comprar com preço de sangue, para nos trazer para a paternidade eterna. E hoje nós, como tua igreja, podemos dizer que nós temos um Pai. E nós te amamos, Pai. E nós queremos ser aquela igreja santa, preparada, pura para a tua volta. Queremos ser filhos amados. Queremos, Senhor, não ser como aquele filho que estava na casa o tempo todo, debaixo da igreja, debaixo dos cuidados da igreja, se reunindo todos os domingos, assistindo os cultos, mas não usando de nada que é direito nosso. O Senhor nos deu direito à liberdade, a sermos livres do inimigo, e quantas vezes dentro da igreja somos presos por opressões malignas, por um passado que não foi resolvido. Senhor, que nessa semana, durante essa semana nas células, ó Pai, que nós possamos estar juntos com os irmãos e compartilhando, abrindo o coração e colocando de volta as sandálias que perdemos no caminho. Oh Senhor, pedimos que o Senhor possa estar colocando nos nossos dedos, ó Pai, aquele anel de autoridade. Pai, a autoridade é perdida quando nós, Senhor Jesus, pecamos, nós perdemos a autoridade. A autoridade de filho nós perdemos, Pai. Quando nós sujamos a nossa veste, nós perdemos essa autoridade, essa posição no reino espiritual. Mas nós, como tua igreja, queremos ser filhos amados, filhos próximos. Por isso, ó Deus, nos devolve aquilo que perdemos durante o caminho. Ou mesmo que não saímos da tua casa, Pai, estamos na casa
mas perdemos esses pertences tão importantes que nos faz pai e filhos. Devolve para nós, Pai. Perdoa, Pai, a nossa transgressão, perdoa o pecado, perdoa as vezes que temos sujado as nossas vestes, ou nos envolvido, Senhor Jesus, com o mundo e perdido, Pai, o direito da liberdade em Cristo. Faz-nos livres, faz-nos amados de volta. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor que o Senhor mostrou tanto para o filho mais novo quanto para o mais velho, que o seu amor é incondicional. O Senhor está sempre de braços abertos, Senhor, pronto a nos abraçar de novo, a nos perdoar, desde que nós reconheçamos isso, Pai. Não nos faz filhos ingratos, Pai, nos perdoa a ingratidão muitas vezes, de não reconhecermos que tudo que é teu é nosso. Obrigado, ó Pai, pela herança que nós recebemos do Senhor ainda aqui na terra, Pai. Que embora, Senhor, vivendo num mundo tão difícil, nós temos direito a tantas bênçãos do Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. E nós queremos ser um filho segundo o teu coração. Obrigado porque o Senhor nos trata como adultos. Mas, Senhor, como nós ouvimos no louvor, nós desejamos hoje, Pai, sermos como crianças nas tuas mãos. Sermos dependentes, Senhor. Porque a independência que nós queremos não é boa muitas vezes, mas nos faz filhos dependentes, Pai. Filhos que precisem todos os dias do abraço do Pai, do carinho do Pai, da instrução do Pai. Porque a tua instrução está na tua palavra, Senhor, e nós precisamos dela todos os dias. Nos faz uma igreja assim. Nos faz um filho assim. Esta é a nossa oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado. Tenha uma semana abençoada. E que na tua célula, as nossas células, não esqueça, nós estamos com células virtuais. Procure uma. No IBAV Avisos há uma relação de células. Entre em alguma nessa semana. Sabe, entre em alguma, compartilhe com os amados, esteja com os amados. E vamos todos juntos continuar festejando essa semana o Dia dos Pais. Deus te abençoe, querido. Fique na paz do Senhor.